Então, saudações a todos. Meu nome é Conrado e hoje eu estou aqui com a minha grande amiga Carol Ramalho para o nosso próximo vídeo do iMagister, especialistas em expansão e integração da consciência. Bom, Carol, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua presença, sua participação neste vídeo de hoje e dizer que, bom, eu fui seu aluno de canto e o que me ajudou bastante na expansão da minha voz e da minha expressão artística. Então, por isso, hoje eu gostaria de conversar contigo a respeito dessa relação da arte com a consciência e com a energia. E mais antes de qualquer coisa, eu gostaria de que você se apresentasse e contasse um pouco para a gente a respeito do seu trabalho como cantora, como professora e como que você integra esse trabalho com também a sua expansão de consciência e dos seus alunos. Bom, então é isso, obrigada, Conrado. Estou honrada de estar aqui. Sou uma formiguinha na minha expansão e sinto cada dia mais os meus progressos, mas é um passinho depois do outro e é muito legal. Deixa eu ver, 5 anos depois que eu comecei o meu processo, o Conrado é meu professor de expansão de consciência desde 2020, foi onde eu comecei nesse caminho, e é muito legal estar aqui conversando, tendo esse espaço para poder me expressar também. E eu sou cantora, sou professora de canto, e esse meu ofício, desde os meus 20 anos de idade, faz mais de 10 anos que eu me dedico a essa profissão exclusivamente. E o que aconteceu comigo foi que, na medida em que eu comecei a viver a minha expansão de consciência, que eu comecei a olhar diferente para o meu fazer. Porque o palco é o palco, uma sala de aula é uma sala de aula. E o que muda é a relação de quem faz com aquele ambiente que está. E aí, na medida em que eu fui entrando passei a vivenciar a minha expansão, o palco virou outra coisa. O palco, para mim, virou um lugar imaculado, virou um lugar santo, virou um lugar que eu sei do potencial que a música ao vivo tem de elevar a frequência em um lugar. E isso não é sobre... É também sobre quem está ali fazendo e está disponível, está enxergando desse jeito, hoje eu percebo isso, mas a música por si só, a música sozinha já faz isso, né? Então, quando as pessoas estão envolvidas, isso fica ainda mais evidente. E enquanto professora, eu passei a lidar com os meus alunos de uma maneira muito mais sensível. Então, no momento em que o aluno entra na minha sala, é quase como se eu fosse capaz de ler aquilo que não foi escrito, de ouvir aquilo que não foi dito, de ver aquilo que não foi me mostrado, e conseguisse criar uma narrativa, desculpa, conseguisse criar uma narrativa durante a prática, durante aquela aula, que fosse muito voltada para, primeiro, o bem-estar daquela pessoa. Porque técnica vocal é técnica vocal. E isso vai ser aprendido com mais ou menos velocidade, a depender da disposição da pessoa por aquilo. Mas a permissão para poder expressar a voz cantada é uma coisa que eu levei muito tempo para entender que eu tinha, ainda que eu já fosse cantora. Né? Então, para mim, nesse processo de expansão, eu acho que o que mais me dá brilho no que eu faço é entender que eu tenho voz, né? Que a minha voz importa. Então, que quando eu falo é porque eu tenho coisas para dizer. E que quando eu canto é porque o meu canto faz diferença naquele lugar. Então, eu entendo a minha voz como se fosse uma varinha mágica, assim. Então, sempre que eu estou em ação, eu estou mesmo. Quando eu estou fora do palco, quando eu não estou em aula, eu não sou nada daquilo no sentido da varinha de condão, quero dizer, né? Mas no momento em que eu estou em atividade, é um lugar novo e é um antes e depois. Isso é depois de 2020. Eu não era assim antes. Ah, legal. Sim, agradeço pela menção. Foi um prazer estar trabalhando contigo, tanto na posição de aluno quanto de professor. Essa troca foi muito legal. E, e na sua fala eu percebo algo assim que tem cada vez se enraizado mais em mim, que de fato, e agora eu percebo o paralelo entre como as pessoas muitas vezes veem a música e a si mesmas, e como elas se comportam, porque o que acontece? Eu inclusive gravei um vídeo recentemente, você comentou que assistiu, que se chama O Julgamento da Luz, e falava Uhum. sobre autenticidade. Se você for ver, as pessoas em geral,
elas estão inconscientes e acabam sendo levadas pela consciência de massa, pelos condicionamentos da sociedade, e acabam imitando comportamentos. E isso acontece também em grande parte na música. As pessoas acham que elas têm que desenvolver a técnica, que elas têm que cantar igual a alguém, a fazer igualzinho, a imitar. E, na verdade, você percebe que nesses comportamentos existe uma ausência de autenticidade. Então, dá para ver nisso o paralelo entre a falta de autenticidade das pessoas na vida em geral, que se projeta na música. E aí as pessoas acham que elas têm que ter um comportamento de acordo, conforme os padrões da sociedade, ser perfeitas nesse sentido. E na música também, às vezes a gente acha, né, no início, né, principalmente, mas para algumas pessoas, por bastante tempo, de que você tem que ter uma técnica perfeita, de que você tem que cantar igual fulano de tal, nesse estilo ou naquele. E aí que você percebe essa ausência de autenticidade das pessoas e como a criatividade delas é sufocada por isso, né? Qual que é a sua Exato. perspectiva a respeito dessa questão? É isso, porque no final, quando a gente está aprendendo a cantar, a gente quer ser o outro, né? O outro fica registrado, a voz do outro, falando sobre o canto em específico, fica registrada na minha, em alguma parte da minha memória, e aí, por isso que tem um cantor de chuveiro. O cantor de chuveiro nada mais é a pessoa que abriu a boca embaixo do chuveiro e está com a voz da Shakira na cabeça, né? Então a pessoa tem certeza que ela canta igual a Shakira. E, e esse é um grande desafio na hora de dar aula, de desfazer esse lugar, porque a imitação ela é muito importante quando a gente vai aprender a cantar, justamente porque ela mostra caminhos possíveis. Sim, Eu gosto muito de pensar que é assim, quando eu escuto uma música, eu vou legendar ela à luz do meu próprio saber. Então, se eu sei uma coisinha, quer dizer que é só aquilo que eu vou ouvir enquanto eu estiver escutando aquela canção. Mas na medida em que eu começo a aprofundar, é como se eu abrisse um fole e eu tivesse muito mais informações na minha escuta. Então, quando a gente escuta a voz de alguém, a gente vai escutar alguma beleza ali. Pode ser, geralmente vai ser o timbre da pessoa, o jeito que a pessoa canta. E aí a gente vai querer imitar, vai dar vontade de imitar o jeito e aquele timbre. Aí eu fico tentando traduzir aquilo à luz do meu próprio saber, como eu falei, que é o meu corpo. Mas o meu corpo não tem coordenação nenhuma para fazer aquilo ainda. Ou seja, é uma grande desorganização no primeiro momento. E até organizar um aluno e fazer a pessoa, ou a mim mesma, e fazer a pessoa entender que o que o cantor faz é apenas cantar frequências. E o que o cantor faz é interpretar um texto seguindo regras melódicas e rítmicas. Então, se a gente separar as coisas, um texto é só um texto. E se eu leio um texto com a intenção de interpretá-lo, eu vou trazer a minha própria toada. Porque quem está interpretando sou eu. Então, minha maneira de ler é minha. Mas quando eu levo isso para o canto, eu fico, entre aspas, refém das regras daquela melodia. E isso muitas vezes fica difícil de separar o texto das regras da voz do outro. E aí eu começo a entrar na voz do outro, do outro, do outro, do outro, e esqueço que eu existo. Então, eu acho muito bonito esse processo de aprender a cantar, porque ele é muito da vida. Quantas vezes a gente está no dia a dia, como você acabou de falar, replicando comportamentos, replicando discurso, que nem é meu, nem penso aquilo, simplesmente porque eu achei bonito alguma coisa que veio daquela pessoa que nem eu sei o que é, né? Então, o que eu acho que eu concordo totalmente, é exatamente isso que você disse, e o que eu acho que acontece é mesmo um medo de errar e de não descobrir por mim mesmo como é que eu faço para chegar naquele lugar, tendo talvez referência da voz do outro, da técnica do outro, mas do meu jeito, tendo o meu corpo, porque o meu corpo interfere no meu som, né? E então são muitas camadas no que diz respeito ao canto para eu encontrar um lugar que é meu, mas que está disponível para todo mundo de encontrar esse espaço. sim, bem legal. E já nesse início de conversa, assim, eu tô vendo com muito mais clareza o paralelo que existe entre o próprio viver e a expressão artística e musical. E, e, e eu lembro que até uma vez você comentou
sobre um determinado cantor, que a voz dele não é muito bonita no sentido tradicional, digamos assim, mas que ele faz muito sucesso e as pessoas gostam bastante por causa dessa originalidade, por causa do quão bom ele é, não só tecnicamente, né, mas criativo, tecnicamente, e assim por diante, né, um artista completo. Não vou falar o nome para não dizer, não é legal, mas enfim, agora eu percebo isso com muito mais clareza, que essa questão como você estava falando antes, se permitir a sua voz, se permitir se expressar a sua originalidade, quem você é através da sua música, claro, trabalhando a técnica, desenvolvendo a técnica também, é bastante importante e é uma das coisas que dá brilho, digamos assim. Sim, com certeza. Entender as camadas é fundamental para conseguir encontrar esse lugar onde a gente abraça as camadas todas e faz o nosso próprio fole, né? Sim, bom, o que eu percebo é que, então, em muitos sentidos, as coisas caminham juntas. A questão de você se tornar mais consciente a respeito de si mesmo, dos seus próprios condicionamentos, de onde você tem crenças limitantes, está absorvendo padrões exteriores e desconstruindo isso, ao mesmo tempo em que você pode construir a sua expressão artística por meio da composição, da música, etc. E conforme você vai liberando seus condicionamentos, se permitindo se integrar mais de quem você é no aqui, no agora, e liberar o passado, mais fácil fica de expressar isso através da arte. E Sim. aí me parece inevitável que essa arte vá se expandindo e que vai tendo um tom de originalidade e beleza que às vezes a gente busca no outro, ou copiar do outro, e assim por diante, ou acaba comparando muito com o outro e aí se tolhendo, né? Porque também já Sim. vi, né, professores, isso mais especificamente na arte, que falam a respeito da questão da comparação, do quanto isso pode Uhum. ser prejudicial com relação ao seu desenvolvimento. O que você diria a respeito disso? Ah, a comparação dentro desse campo, ela é muito desafiadora de não ser feita, muito desafiadora, assim, porque eu sinto que eu vou falar do artista, mas falando do meu lugar, né, que o cantor em específico está sempre querendo ocupar um lugar a mais, né, um lugar novo, um novo desafio, e, e aí quando a gente está em baixa, não tem o que ser feito, a gente vai olhar para o outro e vai achar que o outro é melhor do que a gente é o cuspidinho da história. Isso faz parte, e eu acho que é inevitável de sentir. Eu acho que o mais importante de tudo é entender que eu tenho permissão para fazer aquilo. Eu acho que esse é o primeiro lugar, assim, porque são muitos altos e baixos, né, na carreira, que vão gerar muitas emoções diferentes, que são todas muito bonitas, mas que, enfim, nem sempre são as que a gente gostaria de estar sentindo, né? Tipo, ficar fazendo comparação. Então, é um meio que provoca muito disso. Acho pouco provável você conversar algum dia com algum cantor que vai te dizer que não se compara eventualmente com outras pessoas, assim. Então, o que eu acho que muda é isso. É uma Quanto mais eu sinto que eu tenho permissão para fazer isso, menos eu me sinto inferior em relação ao outro que também faz aquilo. E aí a comparação deixa de ser tão gritante, deixa de ser tão grosseira. Então, eu acho que esse é o ponto. E eu queria, inclusive, comentar contigo que, apesar da comparação ser um lugar muito forte, que tem vindo muita gente fazer aula comigo, porque tem muitas pessoas sentindo esse chamado pela arte. Então, são pessoas que vêm muitas vezes com muitas inseguranças, com muitas travas, mas que sentem que tem que fazer aquilo. E são pessoas que compõem, são pessoas que já estão gravando algumas coisas, querem mostrar suas músicas, são pessoas que sentem que as pessoas que estão chegando são essas que, apesar de também se compararem com o outro, também existir esse lugar de insegurança, o chamado delas, a permissão que elas sentem de poder fazer aquilo é muito maior do que a vontade de não fazer. Então, tem alguma coisa acontecendo que está movendo muita gente, assim, então tem essa abordagem da inclinação artística, sinto que preciso fazer a minha arte, que preciso botar minhas coisas para fora, tem as pessoas que vêm falando que quero trabalhar mais o que se chama de energia feminina, e aí
existem muitos motivos diferentes do estar no palco que movem pessoas a virem fazer, por exemplo, uma aula de canto. Mesmo havendo esse lugar de comparação e de insegurança que vem muitas vezes no discurso dos alunos, por exemplo, né? Então, é um contraste constante, uma mistura de permissão com comparação, que vai, às vezes, atenuar às vezes vai ser mais intenso para um lado do que para o outro, mas que está sempre ali. E, como eu falei, apesar de ser chato, também acho que é motivo de muita celebração, né? Porque também mostra coisas sobre a gente. Então, a experiência da expressão artística, ela, por gerar tantas emoções que podem ser distintas, faz com que muitas vezes, se eu prestar bem atenção, eu vou entender que aquilo que eu estou sentindo no que diz respeito ao meu canto, sou eu na vida. Uhum. E aí, se eu levo aquilo, sei lá, para o meu psicólogo, que seja, para minha meditação, eu posso descobrir coisas incríveis a meu respeito por conta de uma emoção que talvez na hora pareceu que era ruinzinha, porque eu estava ali me comparando com alguém, por exemplo. Sim, entendi. E realmente isso leva àquela questão da competitividade da sociedade, certo? Porque no canto, na arte, é só mais uma das expressões que essa competitividade em que a gente acaba nascendo e crescendo se manifesta, porque Uhum. em grande medida é um desequilíbrio também, a questão do ego, de você estar sempre projetando para fora a questão da sua imagem, tentando descobrir quem você é por meio de imagens exteriores do que os outros pensam de você, e é assim que a gente é ensinado na escola, em geral, essa questão da competição, dos esportes e assim por diante. E então, nesse sentido que me parece bastante importante também essa questão do trabalho com o próprio ego, por assim dizer, né? Sim, É, você conseguir perceber quando que isso está sendo exagerado, quando que essa comparação está sendo nociva para você e parar, respirar com isso, saber que aquela questão de que todo mundo erra, porque assim, imagino que artistas mesmo, os profissionais de muitos anos acabam errando no palco às vezes, cometendo alguns equívocos e aí o ego, se ele não está equilibrado, digamos assim, se não está suficientemente integrado, ele acaba batendo, atacando a pessoa, e aí que entra a importância dessa questão de você respirar, integrar os seus aspectos, principalmente aspectos infantis, aspectos que cresceram, às vezes, sofrendo bullying, dos pais, dos professores, né? Você não é bom o suficiente, tá vendo seu coleguinha ali faz melhor, você não tirou em primeiro lugar, né? E isso provavelmente se projeta na arte, né? Você não é o melhor cantor, você não faz tão bem quanto ele, né? A gente vê, sim, por exemplo, na área dos guitarristas, isso também é um pouco intenso, né? Aqueles o mais rápido, as revistas que colocam o número 1, 2, 3, 4, 5, e aí essa exposição toda amplifica essa questão. Se você não está bem resolvido, essas comparações, as projeções de outras pessoas, porque não é só você que compara também, né? As outras pessoas sim. acabam comparando, falando de você, às vezes isso sai escrito em algum lugar. Como que você percebe isso? Como que você lida com isso? Matérias, enfim. Percebo e vivo, e é isso aí, faz parte do rolê. Eu costumo dizer que todo artista é egocêntrico, e com sorte ele vai saber disso. Porque é muito desafiador lidar com tantas camadas assim, é muito desafiador, porque é realmente uma cena muito competitiva, porque no final, tem todas as coisas, né? Tipo, eu quero ser amado pelo que eu faço, eu quero ser descoberto pelo grande talento que eu tenho, eu quero estar em evidência, que também volta a coisa de ser amado, mas também quero dinheiro, e aí você fica naquela coisa de, tipo, quais são os lugares onde eu vou tocar, quem é que está tocando mais, porque isso tudo, no final das contas, fala sobre como a pessoa consegue estar naquele meio, né? E se eu não consigo estar naquele meio, quem é que sou eu? Será que eu não sou boa o bastante? Será que eu não sou carismática o suficiente? Será que eu não estudei
tanto quanto eu deveria ter estudado. E aí muitas questões começam a emergir, e aí o foco do que pode ser descoberto, né, que me leva a ficar me comparando tanto assim, vai ficando em última instância, porque tem tantas camadas na frente para serem resolvidas e que acabam ocupando do meu tempo, do nosso tempo, que o que é mais relevante vai ficando para depois, né? E é um meio que é muito social e muito individualista ao mesmo tempo. Então, se você não está na turminha, você não tem ninguém que talvez te defenda, se você não tem a tua própria roda, sabe? Então, existe uma necessidade de você estar dentro de contexto social, de você estar bem integrado com as pessoas. É uma vida muito noturna, como é óbvio, o que não é um problema, mas para quem não sabe lidar com isso, pode ser que, de novo, construa mais uma camada que vai te distanciar mais ainda de descobrir, né, de encontrar o pulo do gato, né, de saber onde é que, o que é de fato que é para eu olhar nessa situação toda. Então, é um mundo extremamente competitivo e é bem desafiador de lidar isso na paz do Senhor, entendeu? É bem difícil mesmo, assim. Porque, pronto, mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. Como eu já falei, né? Vai de bolso a quem sou eu, porque aqui eu não fui o escolhido da vez para ser. Porque quando eu encarnei sendo a grande cantora do momento, por que não para mim, por que não eu? Então, assim, a questão vai isso, vai desde o bolso até esse tipo de pergunta. Então, e aí no meio de tudo isso, você está olhando para os outros, mais do que olhando para si, tentando se enturmar na rodinha, vivendo a vida noturna, então, tipo assim, é uma panela de confusão. A pessoa que não está minimamente lúcida, nossa, se distrai, assim, dois palitos. Me achei, me perdi, me achei, me perdi. Aí fica nessa dança. E também tem mais uma coisa: tem muitos artistas que estão identificados com a ideia de que precisam sentir emoções muito intensas para poder compor belas canções. Ah, daí também é mais nada, né? A pessoa entra naquele lugar mesmo, e inclusive a competição é boa para ela poder compor. E é isso, aí você pode de cada um. As músicas depressivas aí, né? Aquelas que colocam todo mundo lá embaixo. É um sofrimento. Sim. E no meu ponto de vista, não é necessário mergulhar tão fundo assim, mas tem gosto para tudo, digamos assim. E Sim. agora, como que a respiração e a integração ajuda nisso, então? Para Ah, você? me obriga a olhar para mim, né, Conrado? De um jeito assim que, às vezes, assim, vai que saco que eu comecei esse negócio de expansão. Queria estar sem saber nada, às vezes, sabe, vivendo a minha ignorância. Mas me ajuda nesse lugar, assim, de entender que eu não preciso estar tão inserida no contexto do óbvio que a minha profissão oferece para eu poder existir na cena. Eu fiz escolhas muito claras, assim, né? Então, por exemplo, o quanto eu estou num palco hoje tem a ver com as minhas escolhas. O quanto eu estou em sala de aula tem a ver com as minhas escolhas. Porque eu fui percebendo, através da respiração, que tem alguns jogos que eu não estou mais disponível para jogar. Apesar de vez em quando dar uma chutada na bolinha, eu não fico no campo muito tempo, eu dou uma saída meio rápida. Justamente porque a respiração me fez começar a olhar mais para mim. E por olhar mais para mim, eu comecei a entender que tem certas batalhas que não valem a pena. E aí, felizmente ou infelizmente, eu comecei a enxergar comecei a enxergar muitas delas na minha própria cena. E eu acho que foi por ter entendido isso que eu consegui também enxergar que o palco era imaculado, assim como a sala de aula também é. Então, para mim, a respiração ela me ajuda nesse lugar, assim, mesmo de olhar para o que eu estou sentindo e apesar de em algum momento relutar com o que está na minha cara, tem uma hora que não dá mais para fugir das verdades, né, que são escancaradas, assim. E aí eu percebo que elas me ajudam essa consciência me ajuda a ficar um pouco mais lúcida na hora de tomar decisões no que diz respeito ao meu fazer no meu meio, e é isso, né, quais são, quais são as dinâmicas que eu vou realmente escolher entrar, no que é que vale a pena eu entrar. Acho que me deixa mais sóbria. É muito bom. Agora você tocou em pontos muito importantes e interessantes do meu ponto de vista. Porque, assim, não é exclusivo do campo da arte, mas é bastante intenso nesse sentido, que existem muitos jogos que as pessoas jogam que estão relacionados à competição, ao ego,
mas é um pouco mais intenso na arte do que em alguns outros setores, por causa da exposição. Então, a exposição traz como você estava falando, uma camada a mais com a qual você precisa lidar, porque é uma exposição grande, você está na frente de muitas pessoas, você às vezes está na mídia, e aí quando você erra, muita gente vê, digamos assim. Então, em algumas profissões, você comete um equívoco no seu trabalho, às vezes só você vê corrige, Sim. às vezes uma ou outra pessoa vê, se corrige, mas ali não, você está no palco, às vezes na frente de centenas de pessoas, se errar, né, tem uma exposição grande. Então, isso traz uma camada de desafio a mais, e de fato é fundamental, como você falou. Se a pessoa não tem a capacidade de parar, de respirar, de gerenciar suas emoções, de liberar os medos, os traumas, etc., isso vai se acumulando. E tanto que a gente vê que muita gente desiste de carreira na arte, de carreira musical e assim por diante, por causa de traumas, às vezes antes de mesmo começar, né? Eu já vi uma pessoa dizendo que ela tocava piano muito bem quando era criança, mas ficava sendo criticada por familiar, e o familiar dizendo que a fulaninha, a priminha, tocava melhor, ela largou o piano, Sim. nunca mais quis tocar. Então, se você permite que esses traumas te bloqueiem, e você acaba abandonando, não conseguindo seguir em frente, e aí você vê um ambiente em que não é tanta gente assim que tem uma profissão, uma vida confortável, digamos assim, na música, Sim. que acaba realmente se debatendo com diferentes dificuldades, digamos assim. Então, realmente, essa questão da, da respiração, da integração, de aprender a lidar melhor com as emoções, de se permanecer no seu centro, de permanecer no seu centro e de começar também a fazer escolhas intuitivas, em vez de estar sempre entrando nos jogos, de ir pelo convencional, digamos assim, é fundamental. Sair desses jogos da consciência de massa, de deixar, de fazer ele acreditar que você precisa participar, que você precisa competir, que você precisa estar sempre ali lutando pelo seu espaço, né? Porque, de certa forma, se torna uma lei da selva. Sim. Você começa a praticar isso sem consciência. Então, realmente, nesse sentido, parece que para ter uma carreira artística saudável, essa questão da respiração, da integração, às vezes do que chamam de mindfulness, também pode ajudar Sim. bastante. Eu acho fundamental para existir, né? Mas assim, dentro do meio, eu acho que tem que ser 2 vezes mais. Sim. Mais ou menos esse é o meu feeling agora. E como eu falei, algumas coisas estão ficando mais claras até para mim agora, mas eu vejo. E eu percebo em mim também, porque eu venho praticando música, expressão, escrita, etc. E percebo como as coisas caminham juntas. E assim, a gente vê também pelo fato de que muita gente tem, inclusive, medo de falar em público, certo? Então, Sim. e isso, claro, também pode se manifestar na questão da expressão artística. O que você percebe com relação a isso? Há de falar em público, especificamente? E aí, da pessoa, do medo de palco, da pessoa ter essas travas para se expressar, como que funciona e como que você lida e ajuda a pessoa a soltar? Então, a coisa de estar no palco é muito um estar despido, né? Sei lá, da minha realidade. Eu não toco instrumento, então quando eu tô no palco, eu tô literalmente de peito aberto. Eu tô ali totalmente exposta, porque no melhor cenário eu tenho um pedestal na minha frente. Então, se eu precisar me esconder, né, em algum dia que eu tô desse jeito. Então, é realmente um lugar de muita exposição, que você tem que estar muito à vontade na tua própria carne. É muito difícil ultrapassar essa barreira sem entender que, primeiro, eu tenho permissão para fazer aquilo. Aquele é o meu lugar de direito. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito. E começa em estar à vontade na minha própria carne. Começa aí, né? Ou seja, depois que eu entendi que eu tenho permissão, eu fico à vontade na minha própria carne e consigo desfrutar daquela experiência, que é uma delícia estar no palco, é uma delícia falar em público, é uma delícia deixar sair o que quer sair. E se você pensar bem, o canto nada mais é do que ar. É ar. Você está botando para fora, e para fora, e para fora. Então, eu fico me perguntando como é que é
uma pessoa que tem vergonha de falar. Porque se ela tem vergonha de falar, não quer dizer que ela não esteja pensando nas coisas que ela quer dizer, mas quer dizer que ela não está deixando aquele ar sair com aquilo que ela quer falar. Ela está engolindo aquilo. Então, o canto, inclusive, para essas pessoas, ele é muito bom, porque ele, apesar da timidez, ele meio que obriga, por conta mais ou menos de uma matemática ali das camadas que a gente vai estudar, a botar para fora aquele ar que ela está guardando sempre dentro dela. Então, mas agora, quando vem alguém fazer aula comigo, que desde o começo fala, eu sou muito tímida, eu apago a luz da sala. Eu não olho para a pessoa. Eu faço ela ficar de costas para mim. Eu dou os comandos na maior sutileza possível, até que ela se sinta à vontade no meio onde ela está, e vá aos poucos se permitindo. E a transformação é muito linda de ver ali, ó, no ao vivo, aquele showzão que eu estou assistindo, é da pessoa deixando acender a luz, olhando no meu rosto, olhando no meu olho, que é um passo a passo. E eu percebo que é isso, nada mais é do que uma pessoa que, no caso, sou eu que, para a pessoa, é como se para o aluno, no caso, eu fosse uma personificação da permissão daquilo que ela quer fazer. Como se eu estivesse dizendo, você pode fazer, né? Eu te autorizo a fazer, apesar de não ser esse meu papel de autorizar, é mais um convite, né? Talvez a pessoa me olhe como alguém que está permitindo ela fazer aquilo. Eu já vejo mais como um convite. Eu estou convidando, viu? Vem para cá também. É um lugar possível para você também se usufruir da tua existência, né? E é muito bom fazer isso. Então, o que eu percebo é que esse lugar da timidez, esse lugar da dificuldade em se expressar, ele mora no fato de eu não entender, não ter entendido ainda que eu tenho direito de me expressar, que eu também sei pensar, que eu também sei observar alguma coisa e aprender algo com aquilo e trazer aquilo para minha própria matemática, né? Então, para mim está nesse lugar de permissão, e aí entender qual é a carne que eu habito e o que eu faço com ela. Que aí o próximo passo é começar a brincar daquilo. Entendi. É realmente, e isso tem muito a ver com a questão de que, basicamente, a nossa realidade exterior é um espelho da nossa realidade interior. E aí a nossa arte reflete o nosso estado interior. As outras pessoas, como você comentou, são espelhos. E aí, então, o que me parece é o seguinte, que como nessa questão, principalmente da música, você está em palco, está diante de muitas pessoas, tem uma exposição muito grande, é como se tivesse muitos espelhos para você se olhar, em que você se olhar. E, então, por isso, de certa forma, é bastante intenso. É muito. Essa expressão artística é bastante intensa. E já no Uhum. caso do professor, ele atua também como um espelho, mas, de certa forma, um espelho que quer refletir algo mais autêntico, né? Refletir as partes é, incentivadoras da pessoa, digamos assim, o que ela realmente pode e quer ser. Então, é bastante interessante nesse sentido que também é fundamental você ir se equilibrando, se integrando, liberando os seus traumas, suas emoções, através da respiração ou da cantoterapia, aquilo com que você se identifica mais, para que você realmente possa ter um equilíbrio interior legal, ancorado, para que os seus espelhos, né, reflitam isso e não... Exato. E essa foi uma escolha muito consciente que eu fiz para minha vida. Eu só vou dar aula para quem ressoar comigo. Quem não tiver na mesma, nem vai ficar uma vez e vai embora rápido, não vai dar certo de ficar junto. Eu só vou trabalhar no palco com quem ressoar comigo. Então, na verdade, eu fiz uma escolha muito consciente de só andar com espelho. Então, quando alguém, por qualquer motivo, me dá algum tipo de gatilho, o que eu entendo é, o que essa pessoa está tentando me ensinar que eu não entendi ainda? Tá aqui na minha cara essa pessoa materializando uma coisa para eu poder aprender a respeito de mim, eu não entendi ainda, porque primeiro eu tô ficando, sei lá, irritada ou chateada, qualquer emoção que grite, né, à frente da compreensão daquilo, né, que é mais bonito do que difícil. É uma questão de como eu olho, né? Então, para mim, essa coisa do espelho, ela é tônica de tudo que eu faço.
eu tenho muita fé, muita confiança de que eu só ando com quem eu tenho que andar. Ainda que aquilo me gere algum tipo de desconforto, porque aí tem alguma coisa minha ali, alguma coisa para eu ver. Então, e como eu fico muito no 1 para 1, ou na convivência pequena pensando em banda, falando diretamente, isso fica mais forte ainda, né? E aí, quando eu tô no palco, eu já não tenho esse feedback muito claro das pessoas, mas eu consigo ver a transformação das pessoas enquanto eu estou no palco cantando, né? Enquanto tem uma performance rolando. Então, ali também existe um lugar de conexão, né? Senão a pessoa estava me ignorando, né? É, igual acontece com quem me ignora enquanto eu tô cantando, porque aí já tem mais gente, então fica menos possível de ter os espelhos de uma maneira tão evidente assim. Mas quando no que diz respeito a estar na banda ou estar no 1 para 1 em sala de aula, isso é muito forte. Foi uma escolha que eu fiz mesmo, com muita maturidade, eu diria. Entendi. Uhum. É muito bom, e eu acredito que essa questão, então, de hoje, basicamente se resume a o mundo é um espelho, agora é uma escolha de cada um, se vai querer que esse espelho reflita a própria grandeza ou seus medos, seus traumas e a pequenez que muitas vezes foi condicionada na gente pela sociedade, por questões exteriores, pelo passado, por outras vidas e assim por diante. Sim, Então, é, bom, nesse sentido, como nós dissemos, nós dois somos professores, trabalhamos com viés tanto quanto diferentes, mas se você quiser, então, dizer para a gente aqui no vídeo como que quem quiser ter aula de canto, cantoterapia, assim por diante, pode entrar em contato com você, seria bom. sim, eu tenho 2 perfis no Instagram, um que é @carolramalho, que é onde eu geralmente publico minhas atividades enquanto cantora, e eu tenho um perfil que se chama Singing with Core, que é porque é isso, eu acredito que o canto ele nasce do interior. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro para poder expandir e às vezes o caminho ele começa de fora para dentro, mas tem que chegar dentro. Se não chegar dentro, vai ser sempre muito cabeçudo, muito mental e aí não vai ser possível desfrutar daquele prazer de uma maneira tão grandiosa. Eu às vezes vou cantar e eu sinto que eu faço assim, ó, parece que tudo que estava desorganizado se reorganiza de tão bom que é. Então é uma experiência que eu desejo para todo mundo. Vocês me encontram assim com essas 2 arrobas no Instagram. E obrigada, adorei. Legal, eu que agradeço e posso atestar a qualidade das aulas, uma excelente professora, me ajudou bastante. Obrigada. E novamente agradeço pela participação. Para quem quiser assistir mais materiais como esse, nosso site é o www.imagister.com.br. E, sim, gostei bastante da nossa interação e espero que a gente possa fazer isso em breve novamente. Estou disponível, adoro conversar. Adoro uma conversinha. Legal. Então, eu também, igualmente. Então, um grande abraço para todos e até breve. Tchau!